Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Eunice. Antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Bora pro vídeo? O assunto de hoje é um pouquinho sério. E então, trouxe hoje munição. Então vocês vão ver eu bebendo, comendo, porque eu tô morrendo de fome. Então, vou falar uma frase onde me deixa um pouco apreensiva e um pouco, como pode dizer, sensível. Vamos colocar isso, né? Eu vou ler, tá? Eu me dou demais para quem não faria metade por mim. E quando quebrei, ninguém apareceu. Eu me identifico muito com essa frase. Se vocês também se identificam, comenta aqui que eu vou ler. O que me identifica? Tudo. Por quê? Sabe aquela pessoa que não sabe dizer não? Pois é, eu sou esse tipo de pessoa. Na verdade, eu era. Dizer não hoje pra mim é libertador. Eu não sabia que dizer não ia me deixar tão leve. Mas eu queria tanto agradar os outros, eu queria tanto fazer tudo pelos outros, eu queria não me sentir sozinha. Eu queria, então, eu fazia tudo pelos outros, eu queria sempre estar no meio de todo mundo, eu queria ser útil para todo mundo, eu queria sempre cuidar de todo mundo, eu queria que as pessoas sempre lembrassem de mim, eu queria que as pessoas olhassem assim e vissem que poderia contar comigo. E isso, eu vivia sobrecarregada, eu vivia triste, mas por fora eu sempre estava sorrindo, eu sempre queria parecer para os outros que eu estava bem, porque eu não queria deixar ninguém preocupada, eu não queria que ninguém achasse que eu tava ruim, ou que eu tava triste, ou que eu tava chateada, porque eu não queria que ninguém se preocupasse comigo, porque se as pessoas se preocupassem comigo, eu ia ser um fardo para aquelas pessoas, e eu ser um fardo para aquelas pessoas, eu estaria dando trabalho para uma pessoa que sempre quer ajudar as outras pessoas, que quer fazer acontecer para outras pessoas. Pelo menos eu falo por mim, e ficar doente ou parecer que precisa das outras pessoas, isso incomoda muito. Então, eu tentava agradar todo mundo. Eu tentava ser aquela pessoa que poderia contar, que a outra pessoa podia contar 100%. Eu não pedi ajuda. E não por orgulho, mas porque eu não queria parecer fraca. Eu não queria parecer que eu precisava. Por mais que 99% eu precisava. Mas eu não queria. Porque eu não queria que as outras pessoas achassem que eu era fraca. Mas eu queria que as outras pessoas dependessem de mim, né? E é tão ruim. Então, eu só dizia assim, mesmo eu querendo descansar, mesmo meu corpo pedindo descanso, eu sempre dizia assim: Nice, faz isso, faço. Nice, eu preciso disso, tá bom, eu tô lá. Nice, eu preciso... Não, pode contar comigo. Não, pode contar. Nice, eu quero que você faça isso, isso. Mesmo não concordando. Era contra o que eu pensava, era contra o que eu achava certo.
Eu ia lá e fazia porque a pessoa falava pra mim que tinha que fazer, então eu ia lá e fazia, mesmo eu não concordando. Em vez de falar, não, se é o que você acha, então você vai lá e faz. Não, eu ia lá e fazia porque a pessoa tinha a opinião dela, mesmo eu não concordando com a opinião dela, eu ia lá e fazia porque a pessoa achava que sim, mesmo eu não concordando. Eu vivia a minha vida inteira desse jeito. Eu vivi coisas porque as pessoas achavam que tinha que impor sobre a minha vida porque era a opinião delas e o que prevalecia na minha vida era a opinião dos outros e não a minha própria vida. Teve muita coisa que as outras pessoas colocou na minha vida que deu certo, sim, mas teve muita coisa que as outras pessoas colocaram na minha vida que deu errado e quem pagou as consequências fui eu. E foi culpa delas? Não, porque quem aceitou de seguir fui eu, foi uma consequência minha. E tá errado, a gente tem que ouvir e você mesmo tem que falar, não, vamos parar de só falar sim, 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 porque não é assim que funciona. A sua própria vida, você que decide. Você não tem que agradar ninguém além de você mesmo. Lógico, você tem que ajudar as pessoas, você tem que, né, ter empatia com os outros, você tem, mas não além do que seu corpo pede, não além do que você necessita, porque às vezes você pede, o seu corpo pede, você precisa de descanso e você precisa daquele descanso. E se você não souber dizer não, você não vai ter aquele descanso necessário e você precisa disso. Então, a necessidade de você falar não é grande. E hoje eu consigo, né, ver isso. Mas eu demorei anos pra mim aprender isso. Não foi de um dia pro outro. A minha virada de chave não foi de uma hora pra outra. Eu demorei, né, pra ter a virada de chave. Porque, olha, foi acontecendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, até que o que aconteceu de maior foi quando a minha depressão realmente foi gigantesca e foi quando a minha cabeça me deu um chacoalhão enorme e falou: ou você reage e aprende a lidar com seus próprios problemas e você vai lá e decide por você mesmo, não permite que mais ninguém decida por você e você começa a dizer não pros outros e começa a reagir, começa a falar por você e começa a cuidar de você, começa a te amar, começa a se olhar no espelho e começa a ter um amor por você. Ou uma hora você vai partir desse mundo querendo ou não, porque a minha viradinha foi essa, a minha virada de chave foi essa. A minha depressão teve que entrar em ação porque foi muito grande, porque foi um acúmulo de tanta coisa, mas tanta coisa, que eu peguei e, tipo, eu não consegui ver o que eu tava errando até aquele exato momento de 2023. Porque pra mim tava sendo... não tava sendo bom, mas pra mim tava cômodo. Entendeu? Tipo, tava sendo cômodo. Não tava nada bom, mas ao mesmo tempo tava. Mas, como eu disse, meu corpo não tava mais gostando, a minha mente, principalmente, não tava mais gostando, a minha saúde não tava mais gostando. Tudo
não tava mais gostando, mas como eu sempre fiz, eu meio que sempre me sabotava. Então, eu sempre empurrava as coisas com a barriga. E eu sempre colocava a vontade dos outros na frente. Eu sempre priorizava os outros e nunca eu. E quando a minha depressão tomou a frente e falou assim, deixa que eu tomo a frente, deixa que eu comando. E por um tempo, por alguns meses antes dela chegar no auge, ela foi tomando a frente, que depois eu fazendo uma autoanálise, eu comecei a ver, que eu peguei e fui e falei, caramba, ela já foi tomando a frente por algum tempo, né? E eu fui vendo, aos poucos eu já fui aprendendo, antes do acontecido, eu já fui aprendendo a dizer não, a ver que eu não queria, que eu já fui aprendendo a falar, a me impor. Tanto que eu tinha medo de me impor e ser grossa, eu tinha medo de não saber falar com as pessoas quando eu ia falar que eu não queria, que eu não ia fazer, porque o meu maior medo era ser mal educado, ou era falar com grosseria, alguma coisa assim, né? Porque eu detesto uma pessoa mal educada. E hoje eu vejo que as pessoas, porque eu não me considero mal educada, mas tem muita gente que não aceita quando eu falo, não, não quero. Não, se é isso que você quer, faça você, porque eu não vou fazer. E tem pessoas que acham que eu tô sendo mal educada. E hoje eu já não ligo. Porque eu sei que eu não estou sendo mal educada, eu não estou sendo grossa. E se a pessoa me acha grossa, me acha mal educada, a questão não é eu, a questão é ela. E tá tudo bem, tá tudo bem. A pessoa que se afasta de mim, tá tudo bem também. Porque não nasci grudada com ninguém, não sou irmã gêmea com ninguém, não. Cada um, né? E a gente começar a aprender a falar não pros outros, a gente começar a se importar, a gente começar nos colocar em primeiro lugar, fazer isso, a gente percebe que muitas vezes em todos os sentidos da vida, relacionamento, tanto amoroso como profissional, como amizade, vai ter pessoas que vai se afastar, como vai ter pessoas que vai se aproximar, porque vai ver que você não tá dizendo não porque você tá sendo egoísta. Pelo contrário, pela primeira vez, você não tá sendo egoísta porque você tá se colocando em primeiro lugar, porque do jeito que eles também falam não quando não querem fazer algo, você também tá tendo o mesmo direito. Então, as pessoas que se afastam por causa disso, dê graças a Deus, porque é um livramento que acontece. Eu aprendi quando a gente fala não, quando a gente se coloca em primeiro lugar, quando a gente se ama, quando a gente para de querer agradar os outros, as pessoas que se afastam, as pessoas que preferem isso, simplesmente é Deus tirando da minha vida. Sabe aquela frase, eu prefiro paz do que guerra? Exato, é Deus tirando pra gente ter paz. E olha, é tanto livramento, mas tanto livramento. Então, eu tô na santa paz de Deus. E eu não troco minha paz por ninguém, por ninguém. Então, e hoje eu não tenho medo do abandono. Não tenho medo de ficar sozinha. Não tenho medo
de não ter alguém pra conversar, porque a minha companhia me basta. Ai, mas daí você vai... Gente, eu sou uma ótima companhia. Eu sou uma ótima companhia. Eu sou divertida, eu sou irônica. Eu também sou insuportável, sou chata pra cacete. Mas se eu fosse uma pessoa que não fosse realmente uma boa companhia, as pessoas não iam se manter por perto. As pessoas que não, entre aspas, fica bravo, ou fica com ódio, ou fica com rancor, não iria voltar quando perdesse toda essa raiva, esse rancor, não ia voltar a tentar me manter por perto. Por quê? Porque sabe que eu sou uma boa amiga, sabe que eu sou uma boa companhia, sabe que pode contar comigo quando precisa. E uma boa companhia é assim, não precisa me ter 24 horas, não precisa. Sabe que na hora que realmente precisa, aquela que aperta, sabe que eu tô ali. Uma ótima amiga é pra isso, uma ótima companhia é pra isso, entendeu? Então, e esse tipo de pessoa eu sou. Então, assim, depois que eu descobri o amor próprio, depois que eu descobri que sim, eu sou uma pedra preciosa, eu sou uma ótima companhia, depois que eu vi que eu, do jeito que as pessoas têm um valor muito grande quando eu perco as pessoas quando me perdem, também perdem uma pessoa de grande valor. Então, eu comecei a me valorizar. Então, eu parei de achar que é egoísmo. Dizer não é um ato de egoísmo e sim de amor próprio. Quando eu aprendi a ver isso, eu comecei a dizer mais não do que sim. E isso é muito bom. E se você tá aprendendo a dizer não, não se sinta que você tá sendo egoísta. E sim que você tá aprendendo a se valorizar, a se amar. Comenta aqui nos comentários que você também tá aprendendo, que a gente tá junto. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e curtir. E até o próximo vídeo. Tchau!